nesse momento. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Sou Wilson dos Santos, evangelista, e espero que você assista aos outros vídeos, né, que eu tenho gravado. Trata ali de vídeos objetivos, né? Fala sobre a Bíblia. A proposta do canal é falar sobre Deus. Se você gosta de assuntos religiosos, esse é o canal apropriado para você. Ora, vou fazer a oração e logo em seguida estudaremos esse assunto interessante. E é histórico também, faz parte da história, né, da igreja. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento importante no qual iremos estudar a tua santa palavra. E vamos entender um pouco sobre a história da igreja. E por meio da tua presença na nossa vida, envolvendo-nos com o poder do seu Espírito para entendermos a mensagem proposta nesse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. E para que estejamos preparados para seguir na direção correta até a pátria celestial. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A origem do descanso dominical. Nos primeiros 3 séculos, depois da morte dos apóstolos, quase que completaram a grande apostasia que havia iniciado nos tempos de Paulo, Atos 2, versículo 29. Muitos dos pais da igreja consideravam o primeiro dia da semana o dia do Senhor. Porém, nenhum deles reivindicaram para apoio de tal dia, pela autoridade das Escrituras. Não existe nenhuma autoridade bíblica para apoiar o primeiro dia da semana como dia de descanso. Isso baseia-se no costume e a tradição, né? Então, esse conhecimento eu obtive através da história, né? Examinando a história das igrejas, desde da época, né? Do primeiro século. Primeiro século a igreja teve um sucesso tremendo, né, para evangelizar o mundo naquele tempo. Então, as igrejas apresentadas no Apocalipse, lá como a igreja de Éfeso, né, a igreja que saiu para vencer mesmo, a igreja vitoriosa, né, apresentada ali no livro do Apocalipse. Nós vamos ler alguma coisa relacionada a essa igreja. João recebeu ali 7 mensagens ali, né, para 7 igrejas. Ele escreveu carta a essas igrejas que representam os períodos das igrejas em todo o tempo. Ali começa com a igreja de Éfeso, né? Vamos seguir na ordem. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e mensagem à última igreja, que é Laodiceia. Então essas igrejas viveram um período, é representativo, né? É claro que aqui, quando fala nas igrejas, que havia realmente na Ásia Menor, é claro que havia mais de 7 igrejas, não é só 7 igrejas, mas foi escolhida essas 7 igrejas para representar as igrejas em todo o período da história da igreja, né? Em todo o tempo. As perseguições que essa igreja teve, né? No decorrer dos séculos, e mostra aqui que dentro desses períodos históricos houve apostasia mesmo da igreja, houve algumas coisas relacionadas ao afastamento da verdade. Mas alguns hoje, escritores de hoje, bíblicos, né? Pessoas que estudam, estudiosos da Bíblia, intérpretes, né? Diz que lá eles decretaram a guarda do domingo. Os pais da igreja já decretaram que no domingo ninguém deveria trabalhar. Isso não é verdade, porque
O que que eu vou apresentar aqui nesse momento é que sim, houve mesmo a tentativa de mostrar que o domingo é o dia do Senhor, em homenagem à ressurreição de Jesus. Mas essa tentativa não trouxe a santificação do domingo, né? Não mostrou que o domingo era um dia de descanso obrigatório, para que todos pudessem descansar nesse dia. Mas era um dia considerado um dia especial de culto, um dia de festa, estabelecido ao dia do Senhor. Então muitos ali guardavam o domingo para culto, é claro, não para abandonar o trabalho, né? De culto, e também prestava honra ao dia sábado, né? O dia estabelecido por Deus. Então, muitos dos pais da igreja consideravam o primeiro dia da semana o dia do Senhor, porém nenhum deles reivindicou esse dia como um dia que substituísse o sábado. Não houve essa substituição. Essa fonte trouxe mais conhecimento, né, do assunto. Segundo os escritos dos pais da igreja, ele traz provas positivas de que o dia de sábado foi observado por muito do corpo da igreja cristã, até a época que eles escreveram, né? Escreveram as instituições apostólicas, né? São documentos, né, que eles escreveram relacionados a assuntos religiosos. Alguns deles ordenam a sua observância e outros sustentam que o sábado foi abolido. Então muitos ali havia opiniões ali divergentes, sim, naquele tempo ali. Essa mudança, ela aconteceu, esse ponto de vista, né, não houve a mudança de sábado para domingo naquele tempo. Apenas algum grupo considerava o sábado, outro grupo considerava o domingo também um dia de grande importância em homenagem à ressurreição de Jesus, que foi realizada no terceiro dia, né? Jesus ficou ali 3 dias, né, no sepulcro, e no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Então aí passaram a homenagear o primeiro dia da semana após a morte dos apóstolos. Antes não há provas bíblicas que os apóstolos tenham feito esse tipo de homenagem, né, ao domingo, ao primeiro dia da semana. Até então não era domingo, era o primeiro dia da semana. Já nos 3 primeiros séculos, aliás, antes do término dos 3 primeiros séculos, a apostasia já tinha começado, né? Já tinha avançado até muito com muitos pais da igreja. Aqueles pais da igreja que sábado, mas associavam o sábado com a festa, né? Considerado poder dia do Senhor, o dia da semana. A obra da apostasia foi nascendo até chegar ao século seguinte, né? O século seguinte se tornou mais robusta ainda, né? Os líderes da época, estou referindo aqui, não é na época de Paulo, não é na época de João, né? João morreu já bem velho, 100 anos, né? Aproximadamente 100 anos ali, já talvez seja até 100 anos mesmo. Ali, depois disso, outros substituíram, né? O João, né? É claro que quando um líder envelhece e morre, o outro toma o lugar dele. E daí para frente, então, aconteceu então uma nova liderança, uma organização diferente, né? Os líderes da época seguiam uma diretriz, os escritos das constituições apostólicas. Elas não foram escritas pelos apóstolos, mas já existiam no terceiro século, já existiam esses documentos, né? Muitos cristãos aceitavam os escritos como vindo dos apóstolos, mas na verdade não foram vindo dos apóstolos, né? Foi por meio daqueles líderes mesmo
naquele tempo, naquela época, né? Por meio dessa obra literária, conhecemos um pouco do cristianismo dessa época. É interessante estudar esses relatos, porque a gente sabe como é que foi realizado ali os cultos ali, né? Coisa que muitos não vão falar isso para você, né? Isso foi uma busca mesmo bem profunda que eu fiz do assunto aqui para trazer para vocês entenderem o que passou depois da morte de João, do Apocalipse, que dali para cá, dali fechou o livro ali, né? Ali, quer dizer, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Mas depois, a igreja continuou. Ali surgiu vários escritos, cartas, né? Muitos escreveram cartas ali para as igrejas, orientando as igrejas, né? Houve até escritos apócrifos também, né? Ali que tinha até doutrina até estranha ali no meio também. Acerca dessas constituições apostólicas, a história da igreja de Guericke diz o seguinte: era uma coleção de estatutos, isso era uma coleção de estatutos para a igreja. Na verdade, essa obra se formou aos poucos, né? Lá no segundo e terceiro século. Ela tem grande valor porque tem referência da organização da igreja e da arqueologia cristã antiga. Página 212, História da Igreja. Isso você pode, se você buscar lá a História da Igreja, página 212, né, você vai ver o que aconteceu ali mesmo, a história da igreja cristã, né? Agora, nas constituições apostólicas, apresenta o costume da igreja em praticar adoração em seus cultos. Ora, havia ali aquela preocupação de seguir mesmo a adoração nos cultos, né? Na seção 7, no parágrafo 59, há uma ordem nesse documento, né? Dada para os cristãos se reunir para o culto. Como eles faziam? Olha, veja bem que interessante isso aí. Todos os dias se reunia para o culto, né? De manhã e à noite, era uma coisa que tinha o culto pela manhã e pela noite. Cantando salmos e orando na casa do Senhor. De manhã recitava o Salmo 62 e à noite o Salmo 140. E no dia de sábado também, porém com mais empenho ainda, né? Então ali mais fervor ainda. Até aqui o Santo Sábado ainda era honrado. Não havia transferido, né, tal honra para o domingo. Você vê que eles ali, todos os dias, eles iam à igreja, na parte da manhã e na parte da noite ali, cultuar a Deus ali. Fica interessante isso aí. E no livro 5, seção 3, parágrafo 14, diz: mas quando raiou o primeiro dia da semana, Jesus ressurgiu da sepultura, de acordo com as suas palavras. O Filho do Homem deverá permanecer 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 16, 21. Com base na ressurreição de Cristo, eles passaram a considerar o domingo dia de festa, dia de alegria para todos os cristãos. Criaram ordenança para o dia. Nesse dia de domingo, era proibido falar palavras vãs, bebedeira, zombarias, luxúria, paixão sem controle ou qualquer coisa imprópria nesse dia. Aqui percebemos que o caminho para o homem do pecado já estava sendo preparado por alguns pais da igreja e seus escritos, né? Ora, mas ele não mandou guardar o domingo aqui, ele só diz que o domingo era um dia especial a homenagem à ressurreição de Jesus, né? Agora, no parágrafo 17 desse documento, os cristãos são proibidos, né, comemorar a ressurreição do Senhor Jesus em outro dia da semana, que não seja o domingo. No parágrafo 19, o primeiro dia da semana é chamado o dia do Senhor, por 4 vezes, veja bem.
Havia outras festas anuais, a festa da Ascensão de Cristo também, pelos pais da igreja. Aqui eles não disseram para deixar de trabalhar no domingo, desde que seguisse as ordenanças das constituições apostólicas, de cumprir com a adoração nos cultos nesse dia. Segundo eles, era o dia do Senhor. O dia do Senhor para eles era o primeiro dia da semana, né? Segundo esses relatos históricos, nos dá a entender que os pais da igreja não abandonaram o sábado do sétimo dia, mas prestavam honra ao domingo também, em memória da ressurreição de Cristo. Eles citam o sábado várias vezes em seus escritos, como o dia que apresenta Deus como Criador do mundo, por meio de Cristo. Lá no livro 7, na seção 2, parágrafo 30. Até no terceiro século, na época em que essas constituições foram escritas, os 10 mandamentos ainda eram reverenciados como regra imutável do direito. E o dia 7, o sábado, no dia 7, o sábado, era por muitos cristãos observado como obediência ao quarto mandamento. Então não houve mudança disso aí. Porém, havia várias epístolas, né, que eram lidas, testemunho da epístola de Barnabé, epístola de Plínio, governador romano da Bitínia, né, nos anos 103 e 104 depois de Cristo. Ele escreveu uma carta para o imperador Trajano, na qual ele diz que aprendeu muito acerca dos cristãos e a sua maneira de adoração, pela investigação que o governador fazia aos cristãos ali, né? Agora, Epístola de Inácio, ele escreveu 15 cartas, olha, veja bem, 15 cartas, o Inácio, né? Epístola de Policarpo, né? Nessa carta não faz referência nenhuma, nem ao sábado, nem ao domingo. Então, quer dizer, quando alguém diz aí que os pais mudaram de descanso, não é verdadeiro, né? Mas havia uma tentativa, sim. Né? Ali havia um preparo, estava preparando o caminho para a grande apostasia que surgiria com a entrada do sistema romano papal, né? Claro que mudou o sábado para o domingo. Carta desconhecida enviada a Diogneto. Essa carta critica os judeus quanto à observância extremada do sábado, quanto ao fazer bem ao sábado. Quer dizer, aí ele já era contra a pessoa que era contra fazer bem ao sábado. Não diz aqui que ele mandou guardar o domingo. A Apologia de Justino Marte foi escrita em Roma, por volta do ano 140 depois de Cristo. Quando lemos os seus escritos, vemos que a apostasia havia alcançado maior progresso em Roma. Por que em Roma? Em Roma do que em outros países. Em outros países não era tanto assim essa apostasia, né? Os que viveram os escritos das constituições apostólicas, Justino não tinha o mínimo respeito quanto aqueles que ouviram, né? Quer dizer, ouviram as instruções ali de Justino, não tinham o mínimo respeito quanto ao sábado. É contrário à Constituição Apostólica. Ali defendia o domingo, mas defendia o sábado também. Agora aqui é diferente, aqui, né? Na carta de Justino, né? Aqui não, ele está dizendo que ele não tinha um respeito quanto ao sábado. E até dizia que ele tinha sido abolido. Em sua opinião, o sábado pertencia à instituição judaica. O povo romano observava uma festa que era realizada no primeiro dia da semana. Isso fica bem claro para vocês. Domingo. Em honra ao Deus Sol
E assim Justino, em sua apologia, envia relatos ao imperador que os cristãos se reuniam para adorar no dia do Deus Sol. Ele não diz que os cristãos deixavam de trabalhar nesse dia. E também não diz que era preciso, nesse dia, era preciso parar de trabalhar no dia do sol. Não, ele não diz isso aqui na carta dele. A preocupação quanto ao primeiro dia da semana se desenvolveu com sucesso mais tarde com o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. O imperador proclamou o domingo como dia de descanso, obrigatório mesmo. O imperador se tornou simpático aos cristãos, dando-lhes liberdade religiosa, né? No venerável dia do sol, todos os que morassem na cidade, os magistrados, descanso, todas as oficinas deveriam estar fechadas. No campo, os que se ocupavam com a agricultura poderiam trabalhar livremente, mas da cidade não, teria que guardar mesmo o domingo, né? Porque o imperador decretou o descanso dominical, porque era o dia do Deus Sol, Sol invictus, dies solis, latim, dies solis, né? Que era uma divindade oficial do Império Romano nesta época. Constantino se tornou cristão de acordo com o costume romano, não como costume das igrejas, né, lá apostólica, lá do tempo de Paulo, não, foi o costume romano, né, que era o costume do povo adorar o sol, ele fazer a festividade no primeiro dia da semana, no domingo. Ele se tornou adorador do Deus cristão e também simpático às demais religiões pagãs também. Ali uniu as duas religiões, se tornando uma igreja simpática para os pagãos. O cristianismo se tornou agora uma igreja que antes era antipática aos pagãos, se tornou agora uma igreja simpática para o paganismo. Constantino legalizou o cristianismo e as demais religiões por meio do Edito de Milão, unificando a igreja cristã para acabar com as divergências doutrinárias e trouxe liberdade de culto e tolerância religiosa, né? Tolerância religiosa em todo o território romano, né? Do Império Romano. Lá no ano 13 de junho de 303 depois de Cristo. 313 depois de Cristo. Lá no Concílio de Nicéia, foi o primeiro concílio que ocorreu no ano 325, promovido pela igreja agora, para discutir a fé cristã. Foi um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, de Bitínia, hoje é Ginik, né? Província de Bursa, lá na Turquia, pelo imperador romano Constantino. Ele se encontrava presente nessa reunião, né? Em 325, motivo da convocação, em 325, né? Motivo da convocação feita pelo imperador era para chegar ao consenso sobre os representantes da instituição, sobre a natureza divina de Jesus Cristo. Então ali teria que ser discutido a natureza divina de Cristo, né? Não há prova nos relatos históricos da igreja, os pais da igreja, após a morte dos apóstolos, tenham estabelecido o domingo como dia de descanso definitivo para todos os cristãos. Embora apoiando o domingo como o dia do Senhor, em memória à ressurreição de Cristo, os documentos não diz que eles deixaram de trabalhar no domingo. O trabalho sempre foi honrado até ser, o sábado, aliás, sempre foi honrado até ser decretado a guarda do domingo por Constantino e aceito pelos líderes religiosos posteriores, sem autoridade da Bíblia, seguindo simplesmente a tradição da igreja, criada pela própria igreja.
pelas igrejas, né? Foram criados isso aí. Então aí fica esse relato para você da história da igreja. É claro, em poucas palavras, você vai entender, e nós vemos que não há apoio nenhum no passado quanto à guarda do domingo. Só houve apoio depois de Constantino, ele que decretou a guarda do domingo, e o Papa confirmou isso e aceitou a guarda do domingo. É o bispo de Roma, né? Aceitou essa doutrina, e aí, no decorrer do sistema romano papal, veio sendo defendido por eles a guarda do domingo como dia do Senhor. Contrariando a palavra de Deus, que diz que não é o domingo, é o sábado. Então, que Deus abençoe você, que Deus seja honrado. Se você gostou, clica ali, gostei desse assunto. Quero compartilhar com as pessoas essa história do cristianismo, para que todos venham conhecer essa história e saber que o verdadeiro dia do Senhor não é o domingo, é o sábado, né? E digo para você, clique ali no gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos aguardar o próximo vídeo, né? E agradeço a você por ter assistido até o final. Muito obrigado e até lá.